Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho da nossa prova, tá? N2. Questão 1. Ao analisar-se anatomicamente, considera-se como o cérebro a junção entre telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo apresenta dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, que são interconectados por feixes neurais compostos por neurônios, assim como as demais estruturas do sistema nervoso central. A esta estrutura que liga hemisfério direito e esquerdo do telencéfalo dá-se o nome de tálamo, tronco encefálico, corpo caloso, campo caloso ou corpo encefálico, né? Vamos por critério de eliminação primeiro, né? A estrutura de campo caloso. Campo caloso, a gente nunca falou disso, né? Então, alternativa D a gente pode eliminar ela. Campo caloso. Alternativa E aí, ó. Corpo encefálico. Também não, né? Nunca ouvimos falar dessa estrutura. Corpo encefálico. Então já vamos eliminar ela. Ó, facilitou. Ficamos com 3 alternativas apenas. Tálamo, tronco encefálico e corpo caloso. Vamos lá, vamos falar do tronco encefálico, né? Tronco encefálico é o cara que faz a junção, né, das estruturas do encéfalo com a medula, né? Então, se fosse para a gente dizer que ele faz a conexão entre alguma coisa, seria entre essas estruturas do encéfalo e do encéfalo propriamente dito, né, que a gente tem dentro da caixa craniana, dentro do crânio, com a medula. Então, tronco encefálico a gente pode eliminar, até porque ele é composto por mais estruturas, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo especificamente. Então vamos eliminar ele. Sobrou tálamo e corpo caloso. O tálamo a gente já viu que ele é uma estrutura mais interna, né? Que ele fica na região ali onde a gente delimina a área de diencéfalo. Então dá para eliminar também, né? Lá no início já dava para eliminar ele. Corpo caloso, então, ele vai ser o cara que vai fazer a junção lá no telencéfalo do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Lembra que o telencéfalo ele é parcialmente dividido em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo, né? Então essas duas partes elas são unidas pelo corpo caloso, tá? Então a alternativa certa, alternativa C. Vamos ver a número 2 aqui. Formação do sistema nervoso inicia-se logo nos primeiros estágios de gestação. Todos os sistemas de um organismo humano se originam por meio dos folhetos embrionários. A embriogênese do sistema nervoso dá-se a partir de um desses folhetos especificamente. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Vamos lá. Asserção A, né? Vou achar minha caneta aqui. A medula espinal, apesar de ter origem na embriogênese, em sua embriogênese do primeiro folheto embrionário, denominado ectoderma, que dará origem a todo o sistema nervoso, também possui relação com outro folheto embrionário, né? Então a gente viu que a ectoderma, que realmente é o primeiro folheto embrionário, ela dá origem a todas as estruturas do sistema nervoso, né? Então, medula espinal também faz parte do sistema nervoso. Lembra que ela vai ter origem lá depois do fechamento do tubo neural, que a medula ela vai ter origem lá no fechamento do neuróporo caudal, né? Lá embaixo. Então a gente pode considerar essa primeira asserção aí como uma asserção verdadeira, beleza? Vamos ver a segunda agora. A medula espinal pode ser relacionada também com o folheto embrionário chamado mesoderma, pois este dará formação a uma estrutura denominada notocorda, estrutura esta que mais tarde será substituída pela coluna vertebral, estrutura que protege a medula espinal. Esta relação se dá devido à medula espinal ser protegida pela coluna vertebral. Então nessa segunda asserção aí a gente tem bastante afirmativas verdadeiras, né? Com relação ao fato de a medula ter relação com outro folheto embrionário e o fato desse outro folheto embrionário dar origem à notocorda, né, que vai dar origem depois à coluna vertebral, que é a estrutura óssea que protege a medula. Porém, o folheto embrionário que dá origem à notocorda não é a mesoderma, tá?
não é mesoderma. O folheto que vai dar origem à notocorda é a endoderma, lembra? Endoderma, o terceiro folheto embrionário. Então a gente pode dizer que a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda é uma asserção falsa, né? Tudo que a gente tem de informação praticamente na número 2 aí é verdadeiro, fora o fato de que ele está dizendo que a medula espinal ali, que a notocorda vai ter origem da mesoderma, e não é, a notocorda tem origem da endoderma, lembra? Então, analisando aqui as opções, a primeira opção lá, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Não, a 2 não é verdadeira, né? A B, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa. Então a B aqui já vai ser a nossa questão verdadeira, já vai ser o que nos interessa, né? Então a letra B da número 2 era a alternativa correta, beleza? Vamos ver a terceira aí, ó. Durante o desenvolvimento do tubo neural são observadas duas extremidades do tubo, as quais dá-se o nome de neuróporos, rostral e caudal. Após o fechamento do neuróporo rostral, esse começará a formar dilatações que posteriormente darão formação às estruturas encefálicas. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Beleza, vamos lá, né? Número 1. As dilatações do neuróporo rostral dão-se os nomes de prosencéfalo primário, beleza, diencéfalo e rombencéfalo. Não, a primeira aí, ó, já pode descartar ela, né? Por quê? Porque a gente tem ela dizendo aí que o neuróporo rostral ele vai dar origem a uma das vesículas chamada diencéfalo, e não é, né? As três vesículas lá de cima, as primeiras que são formadas vão ser o prosencéfalo, o primário, né? O mesencéfalo e o rombencéfalo, lembra? A gente até comentou que o mesencéfalo ele vai ser uma das únicas estruturas que vão prosseguir com o mesmo nome. Aliás, a única estrutura que vai prosseguir com o mesmo nome durante toda a formação do sistema nervoso central, né? Até o indivíduo ter toda a sua formação completa e por toda a vida dele, né? Então a letra 1, a número 1 aí já está descartada, né? Número 2, prosencéfalo primário dará formação a outras duas dilatações, sendo um prosencéfalo secundário e um diencéfalo. Então, se a gente for analisar a estrutura, né, das vesículas, a primeira lá de cima ela vai dar origem a as estruturas que compõem o cérebro propriamente dito, né? Que são elas o próprio telencéfalo e o diencéfalo. Mas antes da formação do telencéfalo, antes dele estar formado bonitinho, né, a gente tem a incidência de um prosencéfalo secundário, lembra? Eu vou estar disponibilizando aí aquela imagenzinha de novo da formação do tubo neural depois, né? Aquela estruturazinha que a gente chamou de arquencéfalo, lembra? Que é a formação do sistema nervoso central de maneira primária. Então essa número 2 aí, ó, a gente já pode destacar ela como uma asserção verdadeira, tá? A terceira, ó, dentre as três primeiras dilatações formadas a partir do fechamento do neuróporo rostral, destacamos o mesencéfalo. Esta estrutura prosseguirá com o mesmo nome durante toda a formação embrionária e também após o nascimento. Beleza, foi o que eu acabei de comentar, né? O mesencéfalo ele é a única estrutura que vai seguir durante toda a formação e durante toda a vida do ser humano com esse mesmo nome, né? Desde o fechamento do neuróporo, do rostral no caso, até toda a formação do ser humano e toda a vida dele. Então a número 3 também é uma asserção verdadeira, tá? Então a gente pode dizer ali que a alternativa correta vai ser a... Deixa eu ver aqui. 1 e 3 são afirmativas corretas. 2 apenas é correta. 2 e 3 são corretas. 1, 2 e 3 são afirmativas corretas. 1 e 2 são afirmativas falsas. Então a 2 e a 3 são corretas, tá? A gente pode marcar aí, então a alternativa C, beleza? 2 e 3 são alternativas corretas, beleza? Vamos para o número 4, então, ó. Essa aqui vai estar falando um pouco sobre sistema límbico, né? Vamos lá. As emoções estão sempre acompanhadas de respostas autônomas involuntárias
sejam elas hormonais ou musculares, que dependem diretamente do sistema nervoso. Devido a esse fato, as emoções são resultados de múltiplos sistemas cerebrais e corporais que estão distribuídos por todo o organismo. Para compreender as emoções, é necessário entender as estruturas que estão relacionadas a estes fenômenos. O conjunto de estruturas que participam dos eventos emocionais constitui sistema límbico. Assinale a alternativa que não apresente uma afirmativa verdadeira. Ó, atenção na leitura aí, hein? Assinale a alternativa que não apresente uma afirmativa verdadeira, né? Vamos lá, letra A. Suas funções no sistema límbico estão mais associadas às suas características de comunicação entre demais componentes desse sistema, e não a uma atividade própria. Por este motivo, o tálamo não pode ser considerado uma das estruturas componentes do sistema límbico. Então, de cara já é uma afirmativa falsa, né? Ela já não apresenta uma afirmativa verdadeira, porque aqui no final, ó, ele já jogou todas as características ali bonitinho, né? Do tálamo, e aí no final aqui ele diz que por esse motivo ele não pode ser considerado uma estrutura do sistema límbico, que é uma afirmativa falsa, né? Ele faz parte sim do sistema límbico. Então já podemos destacar a letra A, número A, né? A letra A como uma afirmativa possivelmente que seja a resposta correta aí para ser assinalada. Vamos ver as outras. A letra B. Nos seres humanos, a lesão nas amígdalas atua, entre outras estruturas, na perda do sentido de afeto relacionado aos estímulos externos. O indivíduo reconhece uma pessoa, reconhece quem ele vê, porém não sabe quais sentimentos tem acerca da pessoa que viu. Então, com relação ao sistema límbico, as amígdalas, né, estão diretamente relacionadas com essa parte de afetividade, né, do ser humano. Quando eu tenho um dano nessa estrutura, eu vou ter um prejuízo com relação à afetividade. E esse daí é realmente um dos transtornos que pode ser gerado devido a um dano da amígdala. Então a letra B é uma afirmativa verdadeira, ela tem informações verdadeiras, né? Não é isso que a gente quer encontrar, a gente quer encontrar uma alternativa que não apresente afirmações verdadeiras, né? Beleza, vamos a C agora. Com um dano ou lesão nos hipocampos direito e esquerdo, nada mais é gravado na memória, ou seja, o armazenamento das memórias fica comprometido. Também é uma afirmação verdadeira, né? Lembra que a gente falou que os hipocampos são a porta de entrada para as memórias, né? Eles são os caras que fazem uma espécie de filtro, uma triagem das memórias. Eles que identificam o que é importante, o que precisa ser armazenado e o que pode ser descartado com relação a processos de memória, né? Então a B aí, aliás a C, é uma afirmação verdadeira. Então a gente já descarta também, porque não é isso que a gente quer encontrar a falsa, né? A D, o giro cingulado atua na percepção de odores e visões com memórias agradáveis e emoções já vividas, e também é responsável pela reação de memória à dor e pelo regulamento do comportamento agressivo. Também é uma afirmativa verdadeira, né? A gente falou disso na última aula, se não me engano, com relação aos componentes do sistema límbico. Lá a gente viu o giro cingulado, que ele é a primeira estruturazinha logo acima ali da região de encéfalo, ali para cima, né? Mais localizado na parte medial do encéfalo. O primeiro giro que a gente tem ali naquela região, beleza? Então é uma afirmativa verdadeira também, a gente já pode desconsiderar. E a letra E, a área córtex pré-frontal é responsável pelas emoções afetivas, não faz parte do sistema límbico propriamente dito, porém apresenta conexões intensas, com estruturas como tálamo, amígdalas e outras estruturas. Também é uma afirmativa verdadeira, né? A gente falou que apesar dessa área pré-frontal não ser considerada do sistema límbico, a relação que ela tem é fazer conexão com as estruturas do sistema límbico, né? Ela tem uma capacidade de armazenamento de informações também, armazenamento de memória. Então ela é uma afirmativa verdadeira. Como a gente quer uma afirmativa falsa, a única que nos sobrou aí nesse caso então foi a letra A, beleza? Então a letra A é uma afirmativa que não possui
afirmações verdadeiras, beleza? Então, questão número 4, né? Número 4, letra A.